Era 1990, quando Steve Jackson, criador de RPGs, produziu um jogo de cartas que talvez seja um dos maiores mistérios proféticos da história, chamado Illuminati New World Order, que nada mais é que a tão temida pela maioria, a nova ordem mundial. Tais cartas mostram todo o mal planejado que estava por vir a partir de sua data de lançamento, que foi somente no ano de 1995, 5 anos depois de sua criação. Isso porque Steve teve sérios problemas com o governo e até recebeu uma nada receptível visita de representantes do esquema de segurança americano, que tentaram proibir a comercialização do jogo. Os motivos para essa tentativa de proibição nunca foram explicados, o que reforça mais que o governo tem envolvimento em tudo isso. Os anos se passaram, para ser mais exato 6, e tudo começou a ficar mais claro. No dia 11 de setembro de 2001, acontece o desastre que matou muitas pessoas inocentes, o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. Um luto global tomou conta de todos naquele fatídico dia. A explicação para o terrível desastre foi que o grupo terrorista Al-Qaeda teria sequestrado 4 aviões comerciais de passageiros e intencionalmente mirado para as torres. Mas será que essa explicação foi verdadeira? Em uma das cartas do jogo Illuminati mostra o desenho exato das Torres Gêmeas, com uma delas sendo atingida exatamente na ordem em que ocorreu de verdade. Outra coisa, ainda no contexto das Torres Gêmeas, muitas pessoas relataram terem visto rostos de monstros e demônios saindo das fumaças do incêndio, mas parece que muitos anos atrás alguém já havia previsto esse acontecimento e o relatado nessa carta. Diversos estudiosos de demônios e coisas sobrenaturais que viram as imagens dos rostos na fumaça dizem que isso não é apenas uma coincidência e que na verdade são representações de demônios que atuam nessa dimensão. Sendo assim, eles estavam nas torres para pegar os tributos dados pelos Illuminatis, que com fogo matou as pessoas. Mas o jogo, assim como o plano deles, não acabaram por aí. O ataque ao Pentágono no mesmo dia também foi previsto no jogo, com essa carta. Fora também as muitas questões levantadas na época e até hoje sobre como o Boeing não havia deixado seus destroços no local. Estranho. Vocês se lembram do vazamento de petróleo no Golfo do México? Sim, o jogo sabia que isso iria acontecer. Dê uma olhada na carta intitulada Oil Spill, vazamento de óleo em português. Pode-se ver a água contaminada, um navio afundando e um pássaro morrendo, graças ao petróleo. O atentado durante a Maratona de Boston em 2013, que até rendeu um vídeo aqui no canal, foi uma das tragédias mais recentes previstas pelo jogo Illuminati, na carta Joggers. Chernobyl, o acidente nuclear, também foi outro previsto no jogo representado por essa carta. Bem como todos os estudiosos e pesquisadores da nova era sabem, o principal foco dos Illuminatis é exterminar a maioria das pessoas que puderem e controlar as que sobraram para que tudo fique muito mais fácil. Vejamos mais cartas. Temos a carta Desarmamento, e essa também já ocorreu. Os Estados Unidos já desarmou o cidadão, e aqui no Brasil também, com a campanha do desarmamento, embora não fosse aprovado o desarmamento que a Globo tanto defendeu. Mesmo assim, as leis ficaram bem rígidas para o cidadão que tem arma em casa. Por que será que os governos estão desarmando os cidadãos? Para a nossa própria segurança ou para a deles? A carta Poderes Emergenciais, isso já está se cumprindo. O ato patriota é uma dessas leis. Essa carta representa as grandes empresas engolindo as pequenas. Repare que o olho do peixe tem a pirâmide com o olho que tudo vê, representando os Illuminatis. Quando isso finalmente terminar, apenas eles terão todas as empresas do mundo. Essa outra carta do jogo representa o grampo, e nos Estados Unidos já está ocorrendo há um certo tempo o projeto Echelon, onde são armazenadas todas as conversas telefônicas, e-mails e outros tipos de comunicação da população.
Está se lembrando de algo? Há algum tempo foi aprovada a lei do Marco Civil aqui no Brasil. Se você já está preocupado com a invasão de privacidade, é porque ainda não sabe do pior. Corre por diversos sites que em alguns países já foi aprovado o plano de implantação do chip 666, dito o chip da besta, onde cada um de nós, meros cidadãos, teremos que implantar um chip em nosso corpo, em locais como a mão direita, testa ou cotovelo, para poder substituir documentos como RG, CPF e até o dinheiro. Assim, quando você trabalhasse, receberia seu salário direto em seu chip, como uma conta no banco, sem precisar usar cartões e outros objetos carregáveis. É contado também que no início eles farão com que as pessoas acostumem com a ideia de usar o chip, como por exemplo não podendo dar uma entrada em um hospital sem ele, ou não poder fazer outras coisas úteis que dificultem a vida normal. Olhando o assunto por cima e só vendo comerciais de TV, parece ser uma coisa totalmente normal, até porque a evolução da tecnologia é sempre aplaudida. Mas tudo isso não se passa de um plano governamental e é previsto até na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 13. Vejamos. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Para eles, nós seremos mais fáceis de manipular, pois tal chip tem a tecnologia de localização, mais conhecida como GPS. Com isso, quem tem controle do chip e suas informações, no caso o governo, saberá onde você está, podendo rastreá-lo a qualquer momento. Continuando com as cartas, essa é a carta da corretiva política. Representa ditadura, fascismo. Quem não está do lado do governo está contra ele e deve ser executado. Essa é a carta epidemia e quarentena. Creio que não seja necessário comentar sobre ela. Essa é a carta gravação correndo o mundo. Estamos sendo homenageados nesse jogo, porque diz respeito exatamente a nós. Essa informação que estou dando a vocês em forma de vídeo, assim como outras pessoas também no mundo. A você que tem feito essas informações circularem. E é muito importante que você continue esse trabalho para que cada vez mais pessoas saibam disso, pois é o único meio, já que a mídia controlada está contra isso. A carta vírus de internet não é novidade para nós, mas tenha em mente que esse jogo foi criado em 1990 e ainda não havia internet e muito menos vírus. A carta humanista secular mostra as diferenças entre quem acredita e quem não acredita. A pessoa que está assustada seriam aquelas que sempre pesquisam e buscam a verdade que estamos enxergando. O rapaz que caminha tranquilamente são todos os outros que ainda não sabem da verdade ou não querem acreditar, não questionam e levam tudo como verdade as informações da TV, a conhecida alienação. A carta mate pela paz. O que significaria? A carta feministas e ativistas gays também mostraram algo que acontece hoje em dia. E a coisa vai apertando, a carta desastres combinados, logo eles estarão noticiando esses acidentes. Outra carta terrível, a Corte Suprema. Observe que falta uma posição na pirâmide, o lugar está reservado ao anticristo. E a carta mais terrível de todas, que tem impregnado o medo em muitos pelo mundo afora, a redução populacional. Bem como algumas cartas que eu mencionei antes, entre também todas as tragédias aqui faladas. Essas coisas aconteceram para reduzir a população mundial, e supostamente os Illuminatis teriam feito isso. Se realmente há um plano como esse, sendo dos Illuminatis ou qualquer outro tipo de comando, se prepare, pois o mundo será um caos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, isso é muito importante para que eu continue fazendo vídeos como esse. Não esqueça também de curtir a página no Facebook se você ainda não curtiu. E inscreva-se também aqui embaixo se você é novo. Vote no seu quadro preferido aqui do canal no link que vai estar aqui embaixo.
Até a próxima. Obrigado. Foi aprovado o plano de implantação do chip 666, dito o chip da besta, onde cada um de nós, meros cidadãos, teremos que implantar um chip em nosso corpo, em locais como a mão direita, testa ou cotovelo, para poder substituir documentos como RG, CPF e até o dinheiro. Assim, quando você trabalhasse, receberia seu salário direto em seu chip, como uma conta no banco, sem precisar usar cartões e outros objetos carregáveis. É contado também que no início eles farão com que as pessoas acostumem com a ideia de usar o chip, como por exemplo não podendo dar uma entrada em um hospital sem ele, ou não poder fazer outras coisas úteis que dificultem a vida normal. Olhando o assunto por cima e só vendo comerciais de TV, parece ser uma coisa totalmente normal, até porque a evolução da tecnologia é sempre aplaudida. Mas tudo isso não se passa de um plano governamental e é previsto até na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 13. Vejamos. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Para eles, nós seremos mais fáceis de manipular, pois tal chip tem a tecnologia de localização, mais conhecida como GPS. Com isso, quem tem controle do chip e suas informações, no caso o governo, saberá onde você está, podendo rastreá-lo a qualquer momento. Continuando com as cartas, essa é a carta da corretiva política. Representa ditadura, fascismo. Quem não está do lado do governo está contra ele e deve ser executado. Essa é a carta epidemia e quarentena. Creio que não seja necessário comentar sobre ela. Essa é a carta gravação correndo o mundo. Estamos sendo homenageados nesse jogo, porque diz respeito exatamente a nós. Essa informação que estou dando a vocês em forma de vídeo, assim como outras pessoas também no mundo. A você que tem feito essas informações circularem. E é muito importante que você continue esse trabalho para que cada vez mais pessoas saibam disso, pois é o único meio, já que a mídia controlada está contra isso. A carta vírus de internet não é novidade para nós, mas tenha em mente que esse jogo foi criado em 1990 e ainda não havia internet e muito menos vírus. A carta humanista secular mostra as diferenças entre quem acredita e quem não acredita. A pessoa que está assustada seriam aquelas que sempre pesquisam e buscam a verdade que estamos enxergando. O rapaz que caminha tranquilamente são todos os outros que ainda não sabem da verdade ou não querem acreditar, não questionam e levam tudo como verdade as informações da TV, a conhecida alienação. A carta mate pela paz. O que significaria? A carta feministas e ativistas gays também mostraram algo que acontece hoje em dia. E a coisa vai apertando, a carta desastres combinados, logo eles estarão noticiando esses acidentes. Outra carta terrível, a Joggers. Chernobyl, o acidente nuclear, também foi outro previsto no jogo representado por essa carta. Bem como todos os estudiosos e pesquisadores da nova era sabem, o principal foco dos Illuminates é exterminar a maioria das pessoas que puderem e controlar as que sobraram para que tudo fique muito mais fácil. Vejamos mais cartas. Temos a carta desarmamento, e essa também já ocorreu. Os Estados Unidos já desarmou o cidadão, e aqui no Brasil também com a campanha do desarmamento, embora não fosse aprovado o desarmamento que a Globo tanto defendeu. Mesmo assim, as leis ficaram bem rígidas para o cidadão que tem arma em casa. Por que será que os governos estão desarmando os cidadãos? Para nossa própria segurança ou para deles? A carta Poderes Emergenciais, isso já está se cumprindo. O ato patriota é uma dessas leis. Essa carta representa as grandes empresas engolindo as pequenas. Repare que o olho do peixe tem a pirâmide com o olho que tudo vê, representando os Illuminates.
Quando isso finalmente terminar, apenas eles terão todas as empresas do mundo. Essa outra carta do jogo representa o grampo, e nos Estados Unidos já está ocorrendo há um certo tempo o projeto Echelon, onde são armazenadas todas as conversas telefônicas, e-mails e outros tipos de comunicação da população. Está se lembrando de algo? Há algum tempo foi aprovada a lei do Marco Civil aqui no Brasil. Se você já está preocupado com a invasão de privacidade, é porque ainda não sabe do pior. Corre por diversos sites que em alguns países já de passageiros é intencionalmente mirado para as torres. Mas será que essa explicação foi verdadeira? Em uma das cartas do jogo Illuminati mostra o desenho exato das torres gêmeas, com uma delas sendo atingida exatamente na ordem em que ocorreu de verdade. Outra coisa, ainda no contexto das torres gêmeas, muitas pessoas relataram terem visto rostos de monstros e demônios saindo das fumaças do incêndio, mas parece que muitos anos atrás alguém já havia previsto esse acontecimento e o relatado nessa carta. Diversos estudiosos de demônios e coisas sobrenaturais que viram as imagens dos rostos na fumaça dizem que isso não é apenas uma coincidência e que na verdade são representações de demônios que atuam nessa dimensão. Sendo assim, eles estavam nas torres para pegar os tributos dados pelos Illuminatis, que com fogo matou as pessoas. Mas o jogo, assim como o plano deles, não acabaram por aí. O ataque ao Pentágono no mesmo dia também foi previsto no jogo, com essa carta. Fora também as muitas questões levantadas na época e até hoje sobre como o Boeing não havia deixado seus destroços no local. Estranho. Vocês se lembram do vazamento de petróleo no Golfo do México? Sim, o jogo sabia que isso iria acontecer. Dê uma olhada na carta intitulada Oil Spill, vazamento de óleo em português. Pode-se ver a água contaminada, um navio afundando e um pássaro morrendo, graças ao petróleo. O atentado durante a Maratona de Boston em 2013, que até rendeu um vídeo aqui no canal, foi uma das tragédias mais recentes previstas pelo jogo Illuminati. Na carta era 1990, quando Steve Jackson, criador de RPGs, produziu um jogo de cartas, que talvez seja um dos maiores mistérios proféticos da história, chamado Illuminati New World Order, que nada mais é que a tão temida pela maioria, a nova ordem mundial. Tais cartas mostram todo o mal planejado que estava por vir a partir de sua data de lançamento, que foi somente no ano de 1995, 5 anos depois de sua criação. Isso porque Steve teve sérios problemas com o governo e até recebeu uma nada receptível visita de representantes do esquema de segurança americano, que tentaram proibir a comercialização do jogo. Os motivos para essa tentativa de proibição nunca foram explicados, o que reforça mais que o governo tem envolvimento em tudo isso. Os anos se passaram, para ser mais exato 6, e tudo começou a ficar mais claro. No dia 11 de setembro de 2001, acontece o desastre que matou muitas pessoas inocentes, o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. Um luto global tomou conta de todos naquele fatídico dia. A explicação para o terrível desastre foi que o grupo terrorista Al-Qaeda teria sequestrado 4 aviões comerciais